perguntando sobre novidades do Corinthians. Deixa eu trazer uma atualização do vídeo de hoje cedo, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver. O Augusto Melo contratou como presidente do Corinthians 87 jogadores para a base. Desses 87, 40 já foram dispensados. Outros 30 já foram escolhidos. Esses caras aqui não podem continuar no clube. E a opção pela dispensa desses outros 30 é da nova diretoria, dos caras que assumiram no lugar do Augusto desde que o Augusto foi afastado. O grande problema é que no Corinthians hoje não há dinheiro para dispensa desses outros 30. Ao contrário dos primeiros 40, que era chegar e mandar embora, esses 30, para serem dispensados, vão requerer um depósito de 2 milhões de reais. Um tem multa, o outro precisa pagar os salários até o fim do contrato, e aí você vai somando todas essas questões, e o custo da dispensa de 30 jogadores, de mais 30 jogadores da base é de 2 milhões de reais. O Corinthians, para não ter de gastar essa grana, pediu aos empresários e representantes desses atletas que buscassem no mercado outras alternativas, tá bom? Yuri renovou, Nicola, o que você acha? Para mim é mais uma confirmação de que o Yuri Alberto não será negociado nessa janela de transferência. Eu já estava com essa impressão, sei que o empresário dele, o André Cury, em algum momento alimentou a possibilidade dele ser negociado, mas não me parecia fazer muito sentido não, tá bom? O José Monteiro, o Corinthians tem que contratar reforços. Ontem à noite, o Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Corinthians, esteve no Arena SBT, eu, Benjamino, Mauro Betti e Kleber Gladiador, entrevistamos o Armando, né? E a gente perguntou sobre reforços. Ele admitiu a dificuldade financeira do Corinthians, mas garantiu que reforços serão contratados. A promessa de que com muita criatividade e também com inteligência os caras vão conseguir contratação de jogadores, tá bom? O Kaique tá lembrando que o Vitor Sá na época tinha sido o primeiro reforço do Botafogo na era SAF de John Textor em 2022. O Vitor Sá é a mais nova prioridade corintiana na busca por um atacante de lado. Ele nem é um novo nome sendo especulado no Corinthians, esse nome já havia sido sugerido coisa de 1 mês e meio atrás, mas o Corinthians tinha outras prioridades. Acontece que Elinho, Biel e vários outros que foram buscados ficaram muito caros para a realidade financeira do Corinthians. Diante disso, o Timão reabriu conversas com o Krasnodar. Não dá para dizer que a negociação está fechada, avançada ou perto de ser concretizada, mas existem tratativas. O Corinthians tenta convencer o Krasnodar a liberar o atleta sem um custo tão elevado. Krasnodar que foi campeão na última temporada e teve o Vitor Sá como titular por lá, tá bom? O Marco Alves quer saber se o Ronaldo vai investir no Corinthians. Ele bem que gostaria, mas não tem dinheiro, tá? Nicola de bate-pronto, falaram que o Corinthians vai rescindir com o Depay. Procede? Alan, vou te dar a informação que eu tenho. Algumas pessoas já disseram, por exemplo, que o Corinthians vai propor ao Memphis Depay uma redução de salário. Eu acho que não tem o menor cabimento. Qual seria a lógica de o Memphis Depay aceitar uma redução de salário? Nenhuma. Também falaram que o Corinthians cogita dispensá-lo depois dos jogos contra o Palmeiras. Essa é uma verdade. Isso está sendo estudado, isso está sendo analisado. Mas até para dispensar você tem um custo. Então hoje o sonho do dirigente corintiano é de que pintasse uma proposta para que o Memphis Depay fosse negociado, e por qualquer valor. Talvez o Corinthians até abrisse mão dos 5 milhões de euros que tem a receber em caso de proposta, porque a avaliação é de que o custo de 6 milhões de reais por mês do Memphis é absolutamente impossível de ser bancado por um clube que arrecada como o Corinthians. Só para vocês entenderem, o custo do Memphis equivale a quanto ganha o Rodrigo no Real Madrid. Se você somar Arrascaeta, Hulk, Rafael Veiga deixa eu usar outro exemplo, vai. Vamos colocar 2 milhões do Hulk, vou colocar 1 milhão e 100 mil do Arrascaeta, vou colocar do Caio Jorge mais 1 milhão, deu 4 milhões. Aí você coloca mais 1 milhão e 800 do Lucas Moura, esses 4 jogadores juntos ganham menos do que o Depay, só para vocês entenderem o custo do atacante holandês, tá bom? Qual resposta você acha que o Duílio daria se algum jornalista perguntasse para ele se ele se arrepende de ter sido presidente do Corinthians? Obrigado, abraço, Bininho de Ubá. A impressão que eu tenho, Bininho, é de que se perguntassem para ele, mentiroso como ele é, ele diria que não, que foi uma grande honra e que ele tem certeza que num futuro não tão distante será lembrado como um dos principais presidentes da história do clube, e uma grande bobagem, né? O Duílio, se não foi o pior, está entre os piores presidentes da história recente do Alvinegro. Eu estava procurando a multa rescisória de Yuri Alberto no novo contrato, 500 milhões, beleza.
Só para informar para vocês, né? Houve uma mudança nas multas rescisórias do contrato do Yuri Alberto com o Corinthians. Ele renovou o vínculo, a multa para clubes no Brasil é de 500 milhões de reais, a multa para clubes de fora é de 650 milhões de reais. O novo contrato do Yuri Alberto com o Timão só se encerra em julho de 2030. O atual terminava em dezembro de 27, uma extensão longa. Vou tentar descobrir com o André Cury se houve uma valorização, um aumento salarial. Vale a lembrança de que o Yuri Alberto ganhava, né? 1.700.000 reais por mês. Cola consegue apurar que com a pressão da torcida pode ser que o Corinthians vire SAF? Pedrão, eu não acredito muito nessa possibilidade, até porque dentro do próprio Corinthians, da própria torcida, muita gente contrária a essa ideia de SAF, tá bom? Sandro Alves, salve Nicola, tudo bem? Qual a boa do Timão? A boa, só uma triste constatação, desde que aquele reconhecimento facial foi instalado, a Neoquímica Arena e o público tem caído, né? Ontem foram 31 mil pessoas, o menor público do Corinthians na temporada. A boa notícia, em meio a essa confirmação, é que mesmo com o menor público, o Corinthians faturou os mesmos 2.200.000 reais que costuma arrecadar com o estádio bem mais cheio, tá? O Corinthians pode utilizar o Memphis como moeda de troca por algum jogador, seria uma boa moeda de troca. Acho difícil você conseguir encaixá-lo como moeda de troca, porque você precisaria de um clube que pudesse recebê-lo, tivesse capacidade de pagar 6 milhões de reais por mês e ainda tivesse algum jogador interessante para negociar. Eu acho mais fácil, em casos como esse, que você tente uma rescisão de contrato amigável com ele e deixe ele procurar o clube onde ele quiser, você economiza esses 6 milhões de reais. Nicola, boa noite. Ontem no programa do Benja era o vice do Timão? Sim. Se for ele, é cúmplice de Augusto. O que você acha, abraço campeão? Não, Pedrão, ele foi eleito com o Augusto, mas ele começou a receber uma série de denúncias em relação à Vaidbet, e foi ele que você vai lembrar que contratou um investigador de polícia que foi confirmar se aquela casa em Peruíbe, que era atribuída a uma pessoa que estava lavando dinheiro, se essa pessoa tinha alguma coisa a ver. E ele contratou um investigador particular. Esse investigador foi até Peruíbe e constatou que a moça que estava recebendo dinheiro dessas comissões, na verdade, era uma senhora, uma jovem muito pobre, com filhos, morando numa condição bem precária lá em Peruíbe, tá? Aí ele até conta no programa de ontem, o Armando Mendonça, que ele foi exigir que o Augusto tomasse providências, o Augusto disse que não faria nada. Foi a partir dali que em maio do ano passado ele virou oposição ao Augusto, mesmo tendo sido eleito com ele, tá bom? Leandro Eringer, alguma notícia sobre saída do Galo? Hoje o Rony e o Lian parecem ser os caras com mais mercado. Boa noite, Nicola. Quem vai salvar o Corinthians? Me dê a esperança, por favor. Hoje o Corinthians certamente não vai ser rebaixado, não tem time para passar bem longe. Em relação a dirigente, é que a pergunta é dura, séria, né? É difícil. Eu fiquei bem impressionado com o Armando Mendonça, cara. Cara sério, de ótima capacidade financeira, sabe falar, sabe se posicionar, foi radicalmente contrário ao Augusto, a partir do momento em que percebeu que o Augusto estava lesando os cofres do Corinthians. Ontem falou grosso contra o Augusto, e ele até tocou num ponto importante, né? Eu vejo muito corintiano batendo muito na tecla dos cartões corporativos do Andrés e do Duílio, que merecem investigação e que merecem punição. Mas o vazamento dessas notícias agora tem um único objetivo, que é de fazer com que o Augusto saia do foco para que o Andrés e o Duílio sejam os principais destaques negativos. E o risco dessa história é de que o Augusto, com essa estratégia, e é possível que os vazamentos dos cartões corporativos do Andrés e do Duílio tenham partido de gente ligada ao Augusto, o grande risco é que o Augusto saia dos holofotes, as pessoas esqueçam o grande mal que o Augusto fez ao Corinthians como presidente, furtando o próprio clube, e permitam a ele continuar no Corinthians no dia 9 de agosto, quando tenha a votação marcada para a confirmação do impeachment entre os sócios, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Mas eu fiquei bem impressionado com o Armando ontem, conhecendo ele pessoalmente lá no programa do Benja, no Arena SBT. Acho que seria um cara com bons predicados para ter um papel de um pouco mais de destaque no Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Hora de falar sobre o Corinthians e a busca por um ponta. A grande necessidade indicada por Dorival Júnior tem mais um alvo. Vitor Sá, 31 anos de idade, ponta esquerda, com passagem pelo Botafogo, pertence ao Krasnodar. O nome dele já havia sido sugerido ao Corinthians há algum tempo atrás, mas diante da dificuldade em fechar com as primeiras opções no mercado,
Corinthians conversa com o Krasnodar e com o Vitor Sá. Dá para dizer que a parte mais fácil dessa negociação é convencer o brasileiro a voltar para o nosso país. Ele entende que seria uma boa atuar como protagonista no Corinthians. Agora o Timão tenta chegar a um acordo com o Krasnodar, onde o Vitor Sá é titular absoluto, temporada passada de 25 jogos, 4 gols e 4 assistências, valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, de 3 milhões de euros. Não sei se o Corinthians pagaria tanto dinheiro por um atleta com mais de 30 anos de idade. As negociações estão em fase inicial. Para completar a respeito do Corinthians, o Timão quitou nessa quarta-feira a primeira parcela dos prêmios atrasados, pela classificação para a Libertadores desse ano e pelo título do Campeonato Paulista. A dívida total era de 12 milhões de reais e o Corinthians prometeu fazer essa quitação em 3 parcelas. Não estou incluindo a grana que o Corinthians deve a Memphis Depay. São mais ou menos 5 milhões e 200 mil reais e o Memphis já notificou o Corinthians extrajudicialmente em 2 momentos. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Chega deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil, o Coringão, o famoso Timão. Valeu, rapaziada. Ficamos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.